Oi, gente. Oi, boa noite. Vou esperar um pouquinho para o Instagram avisar e a Ingrid entrar também. Uhum. Então, gente, para não ficar um buraco aqui vago. Ah, ela entrou. Eu ia falar, mas ela já vai entrar. Amiga, Oi, Leslie, me manda o convite, a solicitação? Oi, Camila, maravilhosa. Roberta, cumprimentos pelo trabalho, serviço, tudo bem? Oi, Hugo, tudo bem, querido? Obrigada, viu? Pelo carinho de sempre. Ingrid, você manda a solicitação pra mim. Gente, vamos bater um papo, né? Uma coisa assim, mais só pra gente trocar uma ideia, né? E falar nisso, eu quero. Só imagem. Pronto. Aceitei, Ingrid. Oi, que saudade, senhora. Muita saudade. Tá meio ruim a minha luz que eu não tô em casa, né? Tô num flat aqui que eu tô viajando. Então, o cenário não tá dos melhores, não. Desculpa aí. E olha eu fazendo frases sem querer. Fazendo filtro. Ih, eu vou botar filtro. Que isso? Vou ficar feia. Você bota, fica bom, porque ilumina. Eu boto porque sempre tem uma luz a mais, entendeu? Uma Não luz tô melhor. bem mais bonita. Coloco. Ah, maravilhosa. Tô até me sentindo com autoestima mais elevada. Pois é, porque assim, às vezes eu não passo muita maquiagem, passo muito pouco, aí eu fico, entendeu? Aí filtro, né? Porque ninguém merece ficar vendo sem filtro. Não, a gente é linda com filtro sem filtro, né? Mas o filtro tá aí pra isso. Pra Né? exaltar, exaltar. E eu acho que a gente tá muito Bom, colorida hoje. pois tô morrendo de saudade. Sua bênção, minha mãe que tá Minha muito. mãe te abençoe, benção. Axé. É... Então, gente, boa noite, né? Tem algumas pessoas já aqui, a gente já pode ir começando, porque vai ficar gravada, né? Então, Uhum, é... senão fica um buraco muito longo de minutos até que a gente engate, né? uhum. Bom, hoje a proposta, gente, eu chamei a Ingrid para falar sobre um tema. A gente vai bater um papo, né? Eu bati um papo com a Eveline numa outra semana, fiz uma outra live com ela sobre excessos, a gente falou bastante de, né, baseado no fundamento de Exu, e hoje eu quis, né, já era para ter feito essa live, só que aí eu acabei não conseguindo, aí a gente está fazendo hoje, eu chamei a Ingrid para falar também da parte espiritual, né, aliás, provavelmente sempre vai ser, né, temas ligados à espiritualidade, e a gente está muito acostumada, né, mais acostumada a fazer jogos, mas eu sinto falta, né, também, acho que todo mundo sente falta também de outros assuntos que não somente as particularidades, né, os problemas, as questões pessoais, né, os anseios que esses outros temas também não deixam de abordar sem, enfim, e a gente passar um pouco para vocês da nossa percepção das coisas, né? Porque como vocês estão acostumados, né, a ver a gente postando do espiritual, postando de jogo, jogando para vocês, atendendo vocês. Tá, mas e aí? E o que a gente tem a mais além de dar um conselho, de falar o que a espiritualidade está falando para vocês naquele momento específico de vocês, né? O que tem além disso? Tem muita coisa por trás, tem muita coisa que faz com que a gente consiga chegar a conseguir. A gente só consegue atender vocês por conta desse por trás, né? Desse antes e por trás e durante
e pós também. Então, que são esses temas, né, ligados à espiritualidade, que nos acomete, não só porque somos médiuns, mas porque somos seres humanos. Então, enfim, acaba que vocês são, as pessoas, né, todas, são médiuns, né, são sensitivos, a cada um no seu nível. Então, acho importante a gente falar disso. Aí eu chamei a Ingrid para falar de um tema. Oi, amiga Bruna. Chamei a Ingrid para falar de um tema que é razão versus fé, né? Porque é uma das pessoas mais racionais que eu tenho no meu convívio atualmente, né? Então, é muito emotiva. Inclusive, enquanto eu estava aqui separando as coisas, eu me toquei em umas coisas que eu vou falar para você, que eu acho que vai ser legal. Que é para você. Então, o que acontece? A Ingrid é uma das pessoas mais racionais, é mãe de santo, extremamente racional, né? Então, assim, gente, eu catei no Google mesmo, tá? Porque é assim que a gente faz na vida, né? A gente cata as coisas no Google. Para começar alguma coisa, a gente cata no Google primeiro, né? Vou começar aqui, peraí. Normalmente. Então, eu peguei do Google algumas definições e aí eu vou falar sobre isso, mas, Ingrid, fala um pouquinho. O que você achou do tema quando eu te chamei? Assim, só para dar Eu achei um oi, boa noite. bom, assim, maravilhoso, porque é aquilo, né? Eu sou mãe de santo e eu sou biomédica, uma formação extremamente científica. E independente da minha formação acadêmica, eu sou extremamente racional desde, assim, pequena. E eu tô tendo que o tempo inteiro equilibrar, porque, assim, tem gente que é emocional demais e tem que equilibrar isso. Eu sou racional demais. Às vezes essa racionalidade demais que eu carrego me atrapalha. Então, eu acho sensacional poder falar sobre isso. Pois é, desafiador, né? Sim. Pra gente tocar em pontos que, né, são pra gente, né, constantes, questões, né? Bom, vamos lá, gente. O que eu achei aqui logo foram as primeiras definições que o Google me trouxe e eu já achei que era isso mesmo, que era o ideal, tá? A racionalidade é definida como uma relação de adequação, entre parênteses, eficácia entre fins pré-estabelecidos e meios para atingi-los. O que eu entendo, né? E daí a gente pode falar um pouco disso, se quiser, rapidamente, mas assim, o que acontece? O que me vem é a questão de. O que me chamou a atenção é a questão do meios de fins pré-estabelecidos, né? Então eu acho assim que foi pré-estabelecido por quem? Quem pré-estabeleceu isso, né? Quem disse que esse fim, esse meio, esse entre vai dar certo? Porque existia uma receita que deu certo para alguém ou para alguém, mas deu certo para todo mundo? Isso faz sentido racionalmente? Se dá certo para um, tem que dar certo para todo mundo? Então já cai eu já acho que fica confuso aí, né? Já cai por terra aí. Mas a questão da eficácia, obviamente, não é fazendo achar que está errada a definição, não é isso, mas é porque são os pequenos, né, tropeços assim que a gente encontra, a ambiguidade das coisas, porque a eficácia também, né? A questão da adequação é a eficácia de alguma coisa. Tá, mas foi eficaz para você, talvez não seja para mim, né? Mas aí, Ingrid, quer falar alguma coisa ou já vou para fé? Nesse ínterim de você ter um objetivo, de você pegar os recursos para alcançar esse objetivo final, muita gente se perde da racionalidade nisso aí. Por quê? Porque nada é linear. E aí você começa muito racional, com uma meta concreta, cheia de estratégias. Aquela tua estratégia falha, você se frustra, desiste, fica louco, e aí cadê a racionalidade? Né? Muita gente acha que ser racional é ser extremamente engessado, é ser extremamente inflexível, e não. Você sempre tem que se adequar às situações, saber se moldar a elas, né? Saber abrir mão de certas coisas, colocar outras coisas, testar outras coisas, e aí vem a inteligência emocional.
a inteligência emocional para lidar com o concreto e com o material para atingir objetivos concretos e materiais. E a gente, se não colocar a emoção, né? E isso para mim foi duro de aprender, porque é difícil para mim trabalhar o lado emocional, mas toda vez que a gente se perde da emoção e do equilíbrio, né, a gente se perde no racional também, porque a gente simplesmente pira na batatinha e vai por água abaixo toda essa racionalidade. Olha que paradoxo, né? Que ambíguo, mas é bem interessante. Então, é isso, você já adiantou. Então, quando eu tive a iluminação para poder falar isso com você, na verdade, porque eu acho que eu também já tinha tido ou ia ter. Porque era isso. Porque, assim, fé, a definição lá do Google, tá? Fé significa confiança. Ei, tá atrapalhando aí. Oi, tudo bom? Tchau. Fé significa confiança, credibilidade. Agora, sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Em causa, é. Então, eu achei engraçado, porque quando fala de fé, fala de sentimento, né? Então, assim, a fé, ela não é totalmente ligada à razão, né? Ao mesmo tempo, fala de confiança e credibilidade. E eu já acredito que confiança e credibilidade, na minha cabeça, funciona mais na cabeça, na mente. Na minha também. Né? Então, assim, eu tô apostando, eu tô dando crédito a alguma coisa. Então, baseado em quê? Né? Baseado em quê? Então, você vai buscar só no sentimento, porque eu sinto, tudo bem, pode só ser assim também. Eu sinto que eu tenho uma intuição, uma sensação, um sentimento, uma vontade, ok também. Mas alguma coisa, alguma memória ali registrada no seu mental, na sua história, com certeza faz com que você alimente aquele pensamento de que você pode crer naquilo por algum motivo. Né? Te traz alguma sinapse aí, faz acontecer. Então, assim, o que acontece? Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma taróloga que eu consumo os vídeos, assisto, né? Conteúdo dela no YouTube, e ela falou assim, na tiragem saiu lá uma leitura e ela falou assim, essa pessoa, ela quer ter uma garantia, essa pessoa da tal lá que eu tava lendo, a pessoa quer ter uma garantia. O que acontece é que a pessoa quer ter uma garantia que ela pode seguir em frente com isso, com aquilo, se jogar nisso ou naquilo. Então, quando a gente começa, aí vem a questão da fé, porque nem sempre a gente consegue comprovar e garantir, né? A gente nem sempre consegue garantir. Por quê? Porque por mais que a gente mostre as tais evidências, são coisas que, cara, tem muito isso. A gente mostra, tem, sei lá, segmentos que mostram exames, tem segmentos que mostram antes e depois, tira foto, testemunho, e mesmo assim tem gente que não acredita. E tá tudo bem, e cada um com seu direito. Falando de religião, no caso, milagres, mas assim, podemos não falar disso, entendeu? Faz sentido o que eu tô falando, Ingrid, pra você? Total. As pessoas querem garantia do que elas podem escolher trocar de tal profissão para tal profissão e isso vai dar certo, e elas buscam no espiritual uma resposta disso, mas aí será que vai dar certo? Como é que vai? Como é que não vai? As pessoas querem garantia de que os trabalhos que elas fazem vão dar certo, vão atingir aquele fim, né? E às vezes essa energia assim de essa fixação na garantia, né? Na razão demais, atrapalha,
né? Tanto uma leitura de baralho, quanto de búzio, quanto a eficácia de um trabalho que se propõe a fazer, né? Acho que a gente vai falar mais disso no, É, no final. mas daqui a pouco. Mas eu acho que a obsessão por controle faz parte de uma obsessão por controle. E que não é só na fé em sentido, em quesito espiritual. Eu vejo que, assim, até em quesitos de autoestima, as pessoas têm na vida que elas não conseguem colocar alguma coisa em prática, de repente, por conta da autoestima, porque às vezes elas não têm a coragem de tentar ir por um caminho, de tentar conseguir uma coisa que elas querem, porque elas nunca foram, elas não têm evidência dos resultados que foram produzidos, porque nunca tentaram. Como é que ela vai tentar uma coisa se ela nunca. Como é que vai dar resultado se ela nunca viu o resultado? Entende? Não, e aí que vem um conflito, um dos conflitos é esse. Olha, essa receita aqui, a tendência é que ela te dê resultado. Tá aqui, toma. Faz esse caminho. Porque não sei quantas mil pessoas fazem e dá certo. E ela não quer fazer porque ela não acredita que com ela vai dar certo. Falta fé. Então, ela até entende que vai, ela comprou a ideia, ela quer, mas ela trava. Na hora de, por conta da falta de confiança. Falta de fé em si mesmo, ou no próprio que o caminho tem a ver com ela, ou sei lá no que. Então, não tem como. Ah, porque ou você é uma pessoa que tem muita fé ou usa muita racionalidade. Tá, pode ser? Pode. Mas se você faltar em um, você ferra o outro. Se você não tiver fé, não adianta você ser racional. Porque já que a racionalidade ela exige que você de alguma forma você acredita, para você aquilo é um tipo de fé. Você está sendo racional que não, desse jeito aqui é o que funciona. Então me mostra, faz e me mostra se funciona. Faz do seu jeito e me mostra se funciona. Se você não tiver É isso. você não vive, né? Ela vai ter que ter fé. Fala, não, eu acredito que funciona. Você acaba aí a racionalidade. Você acredita que o seu caminho funciona assim? Ou essa escolha, ou esse, sei lá, o que funciona dessa maneira, ou é dessa maneira? Sim, por quê? Porque logicamente, assim, assim, assim. Então você acredita? Sim. Você tem fé nisso? Sim. Acabou. Então não tem como você separar, no final das contas, totalmente. Sim, e se a pessoa não tiver fé, ela não vive, porque respirar é um ato arriscado. É um pouco do medo do risco, né? Se você não botar racionalidade também, você não vive, porque não dá para você ficar se jogando também nas mais diversas situações sem um pouco de cuidado, né? Eu acho que a chave é o equilíbrio, mas as pessoas eu vejo que às vezes elas têm medo de viver, sabe? Elas querem garantia para viver. Você atravessou a rua, você vai morrer. Desculpa, mas é assim que acontece. Você não vai mais na rua, não vai mais atravessar a rua. Você pode morrer engasgado com ervilha, não vai mais comer ervilha, sabe? De tudo. Se você não tiver fé, você não vive, né? Exatamente. Se você olhar, eu acho que se as pessoas olhassem um pouco para o cotidiano delas, elas talvez pegassem força, sabe, para situações assim, que elas consideram mais difíceis, porque elas iam ver o pouco que elas fazem que não é pouco, que são grandes saltos de acreditar, para elas poderem viver, porque quando a gente não tem fé, a gente não vive, a gente precisa de fé para respirar todos os dias. Inclusive quando você paga alguém para fazer um serviço para você, você está colocando, depositando fé naquela pessoa, mesmo que seja um contador, um advogado. Sim, sim. Né? Então, assim, já entendemos que são duas coisas que não tem como, acaba que anda junto, uma complementa a outra, uma não vive sem a outra, né? Sim. Então, agora, Ingrid, me conta, você como uma pessoa do 7, né, do 7, que tem a voz da razão aí bem, bem ativa, né? O Xaguian, né? Eu também sou, a gente é de Oxaguian com Iemanjá, então uma explosão mental, né? Absurda, né? Vamos falar um pouco de santo, que a gente gosta de misturar uma macumbita aqui. Então vamos lá. Oxaguian, né? Um orixá
extremamente mental, é o ar que ele faz da nossa mente, o quê? Uma air fryer, né? Que frita. Ah, mas não tem dendê, não tem quem? Não tem. Aqui ar também frita, né? E aí, o Chaguian, gostou? Pensei nisso hoje. Não, mentira, eu já tinha pensado faz tempo. Aí, o Chaguian, né, nosso santo, ia manjar a dona do quê? Das cabeças, da psique humana. Então, pensa como a gente pensa, né? Ah, eu penso muito. Eu sou racional? Eu sou, mas eu acabo vivendo mais as emoções. Mas eu sou muito racional porque eu uso minha racionalidade não para eu pessoalmente agir. Eu acabo agindo mais pela emoção, mas eu uso a minha racionalidade, ela é uma carta, é um compartimento. A minha racionalidade, ela é no meu trabalho. E quando tem que resolver coisas da vida adulta. E mesmo assim, às vezes vem a emoção, pega e oi, aí dá uma invadida, né? A minha racionalidade é no meu trabalho. Ah, mas tem emoção? Às vezes tem. O resto todo da minha vida são muitas emoções. Fala você, Ingrid, como é que você lida, então, voltando, você como uma pessoa do 7, com a racionalidade, como é que você, para que você usa, como é que é isso? Me conta mais. Trazendo mais o Chaguian, né? O Chaguian, além de tudo isso que você falou aqui, é o estrategista, né? Ele é o guerreiro, mas ele é diferente de algum que vai na sede da fúria do sangue. O Chaguian não vai na sede, ele vai sabendo que alvo que ele vai acertar e ele acerta. A chance de o Chaguian errar é muito difícil, né? Então eu sou uma pessoa muito assim, né? Eu sou muito planejadora e uso estratégias e maquino coisas e fico pensando. E é isso, sempre muito no concreto, né? O que acontece? A produtividade, o produzir é muito importante para mim. Eu sentir que estou evoluindo é muito importante para mim. O produzir resultados é muito importante para mim, resultados materiais. A vida profissional é uma coisa muito importante para mim. E eu sou um ser humano feito de razão, emoção e energia, né? A gente não pode se dissociar de nenhum dos três. Só que nessa coisa toda, por verdade, nessa minha personalidade, a emoção muitas vezes fica de lado. Porque eu sou tão produtiva que às vezes eu sinto uma emoção e eu fico, cara, tô sentindo essa merda. Tenho mais que fazer do que ficar triste pensando no porquê, papapá, pipipipopopó. Não, eu vou perder tempo com isso. Eu vou resolver minhas coisas, continuar produzindo. E aí o que acontece? Eu vou acumulando um monte de negócio, um monte de negócio. Aí chega uma hora, acontece isso aqui. Tá acabando, meu Deus. Aí quando eu vou finalizar, quando eu olho, eu falei, é isso, porque eu senti isso, eu negligenciei isso, eu não dei atenção para isso. Então, para mim é realmente bastante difícil esse equilíbrio razão e emoção, mas para não deixar a minha razão abafar demais a minha emoção. Assim, estou tentando, acho que estou melhorando bastante, inclusive com a ajuda da Roberta, né? Que a gente tem feito trabalhos com isso, a Roberta Carla também tem me ajudado muito com o Teta Healing, a Roberta com o Reiki, né? Com as mesas radiônicas. E estou tentando, assim, me policiar, sabe? Me pegar nisso, porque senão eu fico só workaholic trabalhando, estudando, produzindo igual uma louca, escuto até o problema dos outros, ajudo, né, meu sacerdócio, a minha missão de vida, mas quando o negócio é comigo, eu não quero escutar os meus problemas, entendeu? Eu não quero me acolher. E aí, isso é o meu grande desafio. Então, é um pouco do meu muito desafio com a razão e emoção. Quando vive muito no mental, a gente acaba tropeçando em algum momento nas emoções, né? Tropeçando cai aonde? Num poço de emoções. Aí ter que jogar a corda para puxar de volta, né? Lembrei de uma coisa, né? Agora, fé, né? Como é que. Você é mãe de santo, mas como é que você é mãe de santo e é tão racional desse jeito? Porque eu sou racional. Até o meu terreiro, meu barracão, eu boto de forma prática. É tipo, aquele negócio ali e tal, e é desse jeito. E o que acontece? Eu tenho muita fé
a minha vida é aquele barracão. Uma das coisas mais importantes para mim são os meus filhos de santo. E aquilo ali funcionar para mim é muito importante, sabe? Mas, por exemplo, eu estou trabalhando pra caramba, jogando para fazer o barracão funcionar, para fazer dinheiro, para acertar a obrigação, para acertar coisa no barracão, beleza. E às vezes eu estou sobrecarregada, às vezes eu estou cansada, às vezes eu não aguento mais. Vocês pensam que eu lembro de pedir, assim, tipo, ai, mas já me ajuda, me tira essa carga? Não. Eu lembro, eu falo assim, calma, por que você tá assim? Calma, fica calma, tá maluca, garota? Quando eu lembro, mas eu já tô muito sobrecarregada, aí eu peço uma ajuda, assim, uma ajudinha assim, tipo, alivia aqui meu cansaço, alivia aqui energeticamente a minha cabeça. Quando eu lembro disso, eu já tô muito cansada, mas assim que eu lembro, eu vou, peço, e o alívio na hora, e eu fico assim, putz, se eu tivesse pedido antes de chegar nesse ponto, não é pedir para santo resolver coisa para mim, que santo não resolve nada para ninguém, que todo mundo fique sabendo disso. É pedir uma ajuda, uma força ali energética, uma força mental, uma ajuda, que eles ajudem. Eles estão ali para ajudar, né? E eu não peço, porque é muito racional aqui, entendeu? Realmente, você é muito prática, né? Eu tô com você pessoalmente, intimamente, e é de uma praticidade rasgante, né? Isso aí, se eu tiver muito, muito sensível, eu tenho que dar uma calma, né? Falar, ai meu Deus, tem que ir devagar. Falo, será que eu falo com a Ingrid agora? Não, quando eu tiver um pouquinho mais Não, racional. Mas é porque assim, realmente a Ingrid tem até no jogo dela, uma clareza, uma racionalidade muito bacana em relação ao que é óbvio. O que é, o que não é, preto no branco. Né? É isso, não é isso, não é isso. Desse jeito você vai se complicar mais, aqui vai complicar mais, vai demorar mais. E desse jeito aqui vai demorar menos, vai ser complicado igual, mas vai demorar menos, ou sei lá, enfim, bem objetivo, né? E essa questão, bom, eu falei, né, rapidinho aqui também, que a parte que eu acabo lidando com o racional é no meu trabalho, mesmo, né? Estudo e trabalho, né, também. Mas acho que a maioria das pessoas, sim, a maioria das pessoas, mas assim, eu consigo, acaba que, enfim, para mim é bem separado mesmo, né? Então, até nas aulas, eu me lembrei que quando eu dou aula, né, as pessoas perguntam muito, mas a carta, quando você joga pela intuição, você lê pela intuição, ou você lê intuição, sensação, sentimento, fé, ou sei lá, por alguma coisa, energia, ou você lê porque aquele significado que é aquilo racionalmente. E eu sempre falo para o aluno que o meu jogo é racional. Eu ensino racionalmente. Porque depois todo mundo tem a maioria das pessoas, todo mundo não, tem a maior parte das pessoas, elas conseguem entender a coisa didaticamente. Se você entender didaticamente, é muito mais fácil de você desenvolver uma intuição após aquilo para a maioria das pessoas. Tem gente que é muito mais sensitiva, sensível, no sentido energético, mediúnico, emocional, então acaba captando uma intuição, uma percepção do jogo menos racional do que aquele significado, do que aquilo ali e tal e coisa. Só que, não, como não é a maioria das pessoas, eu não posso contar de fazer um curso ensinando para as pessoas da forma que algumas são. Porque essas pessoas, elas às vezes nem fazem curso. Essas que têm mais facilidade com a sensibilidade intuitiva, elas não fazem curso de carta, por exemplo, quase às vezes não fazem, elas já jogam intuitivamente, ou elas não jogam porque elas não precisam das cartas, né? Então, assim, acaba que a maior parte das pessoas que procuram o curso são pessoas que são mais do mental mesmo, que querem entender como aquilo funciona. E se você não tiver um método, até mesmo na espiritualidade, foi que a Ingrid falou, o barracão dela todo, ele é colocado de forma racional para que aquilo ali funcione energeticamente falando. Né? Mesma coisa
quando eu dou aula, eu falo que eu sou a chata do início, meio e fim, né? Então, você começa lendo uma coisa, tem um meio, e a história tem um fim. Um futuro próximo. Passado é passado, presente, presente. Olha eu, Donald. Passado, passado, presente, presente, futuro é futuro. Porque a pessoa quer ler o conselho no passado. A mensagem vai ser errada. Então, vamos ser racionais. Calma, volta. Entendeu? Então, assim, aí eu sou chata. Aí eu sou racional, entendeu? Então não adianta pegar a carta do urso e dizer que é um coelho. Qual o significado do coelho? De prosperidade, boa sorte. Não é. O urso é o urso. Não adianta falar que é coelho, cara. Porque tá. Entendeu? Eu não concordo com isso. E pra mim funciona assim, pros meus alunos funciona assim. Então aí eu sou bem racional. Agora, em relação à minha fé e minha religião. Agora, Ingrid, fala você, fé a questão da parte religiosa, né? Então, como é que é para você lidar com a prática da sua fé? Se você quiser falar da racionalidade, porque assim, a gente é religiosa, tem gente que não é, né? Mas você disse, né? Você estava falando, você não limita a sua fé na religião. Você tem fé para outras coisas na sua vida. Sim. Né? Mas como é que é essa parte a questão da fé? Você não ter garantia necessariamente, né? Como é que era a frase? Evidências que aquilo realmente. Como é que é isso? Que vai ser daquele jeito? Então, a minha fé em quesito religioso veio depois que eu me iniciei, ponto. Antes não tinha isso. Eu conheci o que é fé depois que eu raspei a cabeça. E aí a gente entra numa outra seara, né? O processo de iniciação é um processo muito forte. É uma energia muito forte. É meio que não tem como duvidar que o outro mundo existe. Se você entra para fazer um santo, por exemplo, e você tem dúvida, mas será que isso aqui, tudo aqui é maluquice? Que você toma esquizofrênica? Não tem como. Você entra lá e você vê que realmente existe alguma coisa, assim, além daqui, né? Além do que a gente pode tocar. E é uma coisa que eu não sei nem te explicar, porque a partir daquele momento eu me transformei. A minha fé virou aquilo ali, virou orixá, né? Com o tempo eu comecei a receber os guias também, né? Mas foi feito numa casa, a gente não tinha muito essa coisa de umbanda, na verdade, chamava um guia outro de vez em quando. Mas eu fui recebendo, fui tendo contato com eles e também criando essa fé neles, mas a minha fé nasceu no momento em que eu me iniciei para orixá, diante de uma descarga energética que não tem como deixar. Todo mundo vai ter que se iniciar para orixá para ter fé, não, mas eu acho que a coisa que toca o coração de cada um é muito particular, sabe? E eu acho que todo mundo tem algo no espiritual que um dia vai se encontrar se abrir o coração para isso. Porque eu abri meu coração para aquilo. Porque eu senti que aquilo era o que eu precisava fazer. Eu também tenho uma mediunidade muito aguçada desde muito novinha, né? São muitos eventos. E se você parar para pensar assim, um mundo totalmente novo que eu desconhecia, uma coisa meio abrupta, que é você ficar careca, ficar trancada 20 dias dentro de um quarto, sem contato com o mundo, e você mesmo sem entender, mesmo sem conhecer, fez aquilo porque você sentia. E era para você fazer aquilo que transformaria a sua vida, aquilo que você precisava para evoluir, né? E foi mais ou menos por isso. Eu pensei, eu dei ouvido para minha intuição, né? E deu certo, que foi ali que eu descobri o que é ter fé e o que é ter amor de verdade pelo próximo e amor de verdade. Não sabia o que era amor de verdade antes, de verdade, assim. E aí você testou. Agora o que acontece, né? Assim, testa, né? A gente testa, não só você. Acho que a gente está o tempo todo racionalmente testando a nossa fé. A gente que é religiosa, então, né? Eu passei por algumas vertentes religiosas e, cara, não muda muito, praticamente não muda nada. A pessoa crê, não tô falando de crente evangélico não, tá? Como chamam os evangélicos, protestantes não. Tô falando de crente, pessoa crente em alguma coisa, tá? Que crê em alguma coisa.
Então, a pessoa que é crente numa vertente religiosa, numa filosofia, é, ela tá sempre meio que testando a fé racionalmente, né? É o ver para crer, né? Eu acho que não tem muito como a gente fugir desse conflito, né? Antes de falar de conflito, antes de falar de conflito, da minha situação, a questão da religiosidade, eu já tinha fé, assim, na verdade, como eu cresci com muita parte espiritual muito próxima, dentro de casa, então, assim, para mim já era assim, ah, tá, vamos lá, tipo, pensar, amar e crer. Normal, porque eu sou uma pessoa extremamente afetuosa, amorosa e emocionada. Então, para mim, amar, eu já vim, qual é o seu talento? Amar, né? Eu brinco isso. Né? Mas, assim, eu já vim fácil. Pessoa fácil de você, né? Dessa coisa do afeto. Então, mental. A gente vai desenvolvendo, né? Aí os caracteres, enfim, vai desenvolvendo. E a fé, para mim, já era uma coisa meio que até colocada dentro da minha educação, dentro da minha formação. Então, eu fui formada como pessoa, né? Eu acho que tem muita gente que é formado dentro de uma fé, né? Que a fé ali é igual você ir para a escola e você tem a fé, aí uma coisa para você acreditar, e você tem outra social, e tem familiar, são áreas da vida, sei lá, do desenvolvimento humano, talvez, né? Não sei. Mas eu demorei muito a ligar a minha fé a uma religião, porque a minha fé, ela era muito assim, eu acredito nos seres, mas eu não praticar, eu não, assim, como é que eu posso dizer? Tinha uma, acho que quando se chama muito, eu não sei, tem muita gente nova que é muito crente, assim, é muito pessoas que de fé, mas eu, no meu caso, eu demorei, assim, até a adolescência a realmente pegar e fazer alguma coisa com a fé, efetivamente. Com 17 anos que eu entrei para a igreja evangélica e aí, sim, eu aprendi ali como que era a fé, entendeu? Então, botar em prática, né? Não só o conceito de fé, não só quando estava com uma dor muito grande. Ai, por favor, pelo amor de Deus, meu Deus, me ajuda a tirar essa dor. Não era só assim, né? Era realmente entender, trabalhar a fé, o que era fé. E aí, com 17 anos, até bem nova, né? Eu comecei a realmente ver os efeitos da fé na minha vida, efetivamente, né? E aí foi. Mas, assim, o conflito, eu acho que essa questão da a gente sendo religiosa, a gente é sempre colocada ainda mais em dúvida, né? Nós mesmos. Porque além da fé normal de que, eu acredito nisso porque eu sei que isso aqui já funcionou para um, já funcionou para outro, já funcionou para mim há um tempo atrás. É uma receita que eu já testei, um caminho que eu já testei racionalmente falando. Então eu sei que é bacana, é bom, é viável, é possível. Mas aí a gente pensa, mas será que eu tô pensando isso, mas eu tô pensando isso porque ou porque sei lá, o meu santo acha isso, ou o meu santo quer, aí quando a pessoa te questiona, você fala, não, mas você quer isso, você acredita nisso? Sim, eu acredito. Mas aí a gente vai sem querer e acaba falando, não, mas meu santo também acredita, não sou só eu não, meu guia, meu Exu também gosta dessa. Aí aí a gente solta sem querer, né? Aí o que a pessoa, mas tá fazendo isso por causa do santo ou por causa de você? Não, Aí, dos dois, tem, né? tem isso, Dos mas eu dois. acho que isso é meio que indissociável. Meus orixás e meus guias faz parte de mim. Antes de eu reencarnar lá, eu combinei com eles que eles iam me orientar. Então é isso. A coisa do ver para crer, né? Você sendo muito racional, né? A gente, né? Assim, eu acho que a maior parte das coisas
eu acredito, e aí, pra mim, tá, gente, funciona assim. Eu acredito primeiro e depois eu vejo, tá? Eu não sou muito de, eu tenho que ver pra crer, não, tá? Eu sou meio que eu acredito e para mim funciona assim. Uma coisa ou outra que não. Ou fase, ou uns dias, assim. Mas como é que você é, Ingrid, com isso? Você Não, eu sou precisa de ver ver pra para crer? crer. Sou totalmente de ver para crer. Mas eu tenho uma peculiaridade. Eu sou de ver para crer. Mas se eu receber um sinal da espiritualidade, é tipo assim, mesmo que não crendo, eu vou e faço, entendeu? Mesmo que não, acho que não vou e faço. Porque é o que eu tô te falando. A gente, antes de reencarnar, a gente escolheu uma espiritualidade, mentores, guias e orixás, e tudo foi programado para nossa evolução. E ninguém é só nessa terra. Então, eu acho que é meio indissociável. Então, não tem problema se eles acham, entendeu? Essa coisa desses questionamentos. Eles acham, é você ou eles somos nós que achamos, um pelo outro. A gente é indissociável. As pessoas é que acham que não, que é todo mundo separado. Exatamente. É, e assim, quando o nosso campo racional, ele muito, ele entende que uma coisa é óbvia, né? Aliás, isso também é eu acho meio complexo, porque o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você, né? Mas tudo bem, nem tudo, né? Uhum. Mas, né? O outro, uma coisa, enfim. Então, mas a gente falando o senso comum, né? Existe o senso comum, senão não existiria o senso comum. Então, vamos lá. Coisas que são ligadas ao senso comum, né? Se você botar a mão ali na gaiola de um animal que tá nervoso, ele pode te morder. Isso é um senso Já botei, comum. inclusive. Eu também. Eu também botei o dedo, era um chinchila. Tá, lá, a gente tinha chinchila. E aí, meus porquinhos da Índia também mordiam. Então, e aí, então, assim, tá, senso comum, né? Quando alguma coisa foge, né, dessa coisa do racional, do que é considerado óbvio, lógico, senso comum, mesmo se você não for religioso, né, você vai também estar apostando num desvio ali, né? Vai estar apostando numa curva, né? Tem um ponto fora da curva. Então, a gente volta à questão da fé. Mas como é que é, Ingrid, a questão dos consulentes, quando você falou, para a gente ir caminhando para fechar, assim, que eu acho que a gente botou bastante pontos interessantes aí para reflexão. A questão dos consulentes para você, como quando eles trabalham, você estava falando, né? Quando eles fazem os trabalhos deles com mais abertura, menos abertura, enfim, mais fé, São menos. duas coisas, né? Tanto para a leitura do oráculo, do jogo de búzios, quanto para as soluções que esse oráculo traz, né? Que são os trabalhos, os ebós, os boris, os oferendos. Assim, quando você busca um oráculo, você busca o quê? Respostas, né? Busca esclarecimentos, busca esclarecer, sanar suas dúvidas, sanar problemas. Você busca sair ali da escuridão de alguma forma, né? Pode não ser uma mega escuridão, mas pelo menos alguma dúvida você tem. E aí, o que eu sinto? Quando a pessoa vem assim, confiante de que aquelas dúvidas dela vão ser respondidas, sabe? E é aberta para isso, o jogo flui, que é uma maravilha, o que eu vejo ali flui, que é uma maravilha, porque eu também não jogo de forma mega intuitiva, não, tá? A caída de búzios tem um significado e eu leio por Odu. Uma hora ou outra põe uma intuição, é claro, a interpretação, né, a conexão daquelas caídas que caem ali, para cada pessoa é diferente, né? Cada ori é um ori. Mas até a minha associação daquela leitura, ela é feita melhor.
Agora, quando a pessoa é aquela pessoa que me procura, me paga, marca a leitura e fica, será que essa garota é boa mesmo? Ah, mas será que vai sair? Ah, você acredita nessa merda mesmo? Ah, acho que não. Cara, minha leitura fica uma porcaria. Eu não consigo acessar o campo de energia da pessoa direito, porque pra gente ler a vida da pessoa, a gente tem que acessar o campo de energia. Fica dificultosa, fica chata. Às vezes dá vontade de devolver até o dinheiro da pessoa, porque eu fico assim, ah, sabe? A mesma coisa os trabalhos. Quando a gente marca um trabalho com um objetivo específico, a pessoa vai lá com fé, já acreditando que aquilo está certo, concretizado, que vai dar certo, flui, que é uma maravilha. Às vezes eu passo um ovo na pessoa, a pessoa consegue, assim, graças que inimagináveis. Pô, às vezes eu mato 5 galinhas, não funciona. Porque a pessoa vai naquela energia de dúvida. A pessoa coloca a vibração da cabeça dela aqui com dúvida. Você está fazendo um trabalho para alguma coisa e a pessoa está vibrando dúvida naquilo ali. Dúvida naquela energia. O que a gente pensa, a gente cria tudo a vibração. Se você vibra dúvida, se você vibra não vai dar certo, será que vai dar certo? Ai, 90% de não dá certo? Não vai dar certo. Não gasta seu dinheiro comigo nem com ninguém, que não vai dar certo. E eu vejo sempre acontecer isso. Pessoas que eu passo um ovo, acontece milagre. E pessoas que eu mato 50 milhões de bichos, nada acontece. É. Comigo não é diferente, não preciso estender em relação ao jogo, porque também é o mesmo padrão, né? A pessoa vem aberta, vem confiante, né? Que é a tal da confiança. Eu sempre respondo assim, né? A maioria dos feedbacks eu sempre, e no final dos áudios, quando é áudio, quando é vídeo, importa, eu sempre falo obrigado pela confiança. Isso é uma frase minha que, cara, eu praticamente sempre uso. Porque é a tal da confiança que falou da definição, né? Quando que eu li a definição sobre fé. Uhum. A pessoa tá apostando ali em você, né? E aí, existe também um problema. Só para fechar, o que acontece? Essa coisa da pessoa vir acreditando mais ou menos, comigo também funciona assim, tá? Tem gente que vem descrente, mas o que acontece? É meio descrente, ou meio. Você sente que a pessoa ela realmente está te testando, ela está, na verdade, se testando também, né? Porque ela também tem medo do que vai sair ali, né? Ela tem um receio, ela não sabe nem se ela quer mesmo, sabe? Alguém convenceu ela que ela tinha que fazer aquilo, entendeu? E aí, normalmente, é um jogo chato mesmo, é difícil, você fica dando várias leituras. Se você for casada, é isso, que a pessoa nem fala. A má vontade, você já sente a má vontade ali já quando a pessoa chega, entendeu? A pessoa chega, não é? Você vem com aquela energia e fala assim, esse jogo vai ser assim. Comigo é assim. Esse jogo vai ser difícil. Ou porque a pessoa é muito fechada, nesse sentido racional de testar, ou porque a pessoa está muito carregada, ou porque a pessoa está sem a parte racional funcionando bem, está confusa demais. Isso é um problema também. Então, vários jogos em que a parte racional da pessoa não estava legal, eu me desdobro, às vezes, mais e me desgasta mais do que a pessoa que não acredita muito, mas ela tá super racional, ela recebe aquela mensagem, a inteligência dela, o raciocínio dela tá lógico, então ela vai, processa, te agradece, vai embora, meias palavras, algumas, outras não, outras falam, caramba, você me surpreendeu, parabéns. Nossa, que estranho, você me surpreendeu, parabéns. Né? Ou então fica, nossa, eu não acreditava nessas coisas, mas você, cara, obrigada, eu achei alguém que eu pudesse confiar. Muito obrigada. E a gente fica, cara, que bom, porque a pessoa precisava, a pessoa nunca conseguiu ter oportunidade de acreditar em algo energético, holístico, místico, espiritualista, espiritual, blá, 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 e agora ela tá tendo a oportunidade, que legal, comigo, nossa, que bom. Vira consulente, legal. Uhum. Bom pra mim, bom pra gente, bom pra pessoa.
Mas tem também as pessoas que estão com a parte racional abalada. E aí essas pessoas, a gente tem um cuidado no jogo, né? Eu e Ingrid, a gente tem isso. A gente, por mais que eu fale muito mais no jogo, né? Eu falo. A Ingrid, ela fala menos, mas ela fala de forma clara, de forma objetiva, né? Forma ali, clara, objetiva, lógica, inteligente. Eu falo de uma forma inteligente, profunda. Então, falo muito. O máximo que você tem de cuidado para ser claro, para explicar, a pessoa não está bem, não está com clareza mental, ela vai, no primeiro áudio ela vai falar, ela vai te perguntar uma coisa que você já falou que está no próximo áudio, aí já começa a ansiedade. Aí pode ir falando? Pode, legal, mas assim, o que eu falo, gente? Calma, escuta primeiro, escuta tudo, escuta mais uma vez, escuta 2 vezes. Para você entender realmente a sua dúvida, se você tem a dúvida. Vai que passou e você não viu. E mesmo assim, a pessoa fala, mas peraí, eu não entendi. Isso acontece comigo. Quando eu estou extremamente abalada, que não é difícil eu me abalar emocionalmente, eu não consigo ouvir, entender uma palavra que as pessoas falam comigo. Eu não consigo. Entendeu? Então eu entendo que isso aconteça. Então, assim, o que o consulente passa, a gente passa, né, também. A gente tem... A Ingrid é minha mãe de santo, ela vê como é que eu fico, né? E ela tem a mãe de santo dela, ela também, né, ela é minha amiga, eu também vejo como uma amiga, é o que ela, né, a gente às vezes surta muito para um lado, surta muito para o outro, isso é normal, comum, mas que não nos falte a fé e a razão. Ai, gente, poeta. Fala, amiga. A Vânia falou aqui, eu acho que as pessoas querem escutar as respostas que elas querem, sim, mas eu acho que isso aí está um pouco fora do que a gente está falando aqui. Essa questão das pessoas quererem as respostas que elas querem, quererem que ouvir uma certa coisa, e quando elas ouvem, elas se frustram, outro oposto, né? Por exemplo, às vezes a pessoa me procura, sabe que eu jogo búzios, do búzio vem trabalho, e eu vou passar um trabalho ali milagroso para resolver a vida dela, mas eu vou e quebro a expectativa dela e digo que, na verdade, o problema são as ações dela, que só elas mudar as ações é que vai resolver a vida dela. Pronto, a pessoa fica arrasada. Mas isso aí eu acho que tem um pouco a ver com quebra de expectativa e um pouco de terceirização de responsabilidade, não é? Eu acho que não é falta de fé, entende? É outro assunto. Aí a Juliana falou assim, ela falou que escuta os áudios várias vezes, né? Tipo, ela escuta mais 10 vezes. Aí ela falou assim, muita coisa passa batido nas primeiras vezes que a gente ouve por causa da ansiedade, né? Cara, é normal, né? Eu também, cara. Quando a pessoa tá jogando pra mim ali, ó, ao vivo, pessoalmente, eu falo, peraí, não entendi, repete. Repete. Não entendi. O que eu perguntei? Sabe? Então a gente entende, né, Ingrid? Aí a gente Eu também entende. escuto 50 milhões de vezes. Mas eu acho que é isso, né? Gente, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente já, né, tá encerrando, assim. A gente já falou tudo, colocou tudo. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fala, Ingrid, se você pensar em alguma coisa a mais aí. Algum ponto a mais, ou quiser falar alguma coisa do seu trabalho, fala da parte do barracão, enfim, do jogo, fala aí, vai falando. Do que especificamente, amiga? Você não joga o barracão, vai inaugurar o barracão, você está fazendo alguma promoção, como é que tá? Do sorteio, vamos lá. Eu tenho meu barracão, né, aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que tem gente que não é do Rio de Janeiro aqui que deve estar assistindo, né? Na cidade de Maricá, região dos Lagos. E atualmente ele só funciona para função interna. O que é função interna? O que é isso? Limpeza, trabalhos internos, não funciona para público. E eu vou inaugurar esse barracão, né? E são muitos gastos, né? Barracão de candomblé. Se tem alguém de candomblé aqui que está me escutando, sabe como é que é. E
assim, pensando nisso e pensando também em algumas pessoas que já me procuraram querendo jogar e tem uma dificuldade de fazer esse jogo, né? Eu criei um sorteio para me ajudar nessa questão e ajudar também a contribuir com as pessoas, né? Então, eu estou sorteando 100 números pelo valor de R$ 20. E são 3 prêmios, que são 3 tipos de jogos meus. O primeiro jogo é um jogo mais completo, que vê todas as áreas da vida, que vai com uma cabala, né? O segundo jogo é um jogo de 3 questões objetivas. E o terceiro prêmio é um jogo de uma questão. Daí é isso. E até o meio do ano a gente deve inaugurar esse barracão aí. E aí conto com a presença de quem quiser ir, tá convidado. Axé! Isso aí. Isso aí, E mamãe. aí, quem não Mas sabe, é só me chamar, só me chamar aqui no Instagram que eu explico mais. gente, eu sei que a dificuldade que a gente tem em ter fé, confiança e credibilidade nos jogos por aí. Não porque sempre são pessoas ruins, porque tem muita gente, acho que tem mais gente boa do que ruim por aí, tá? Pelo menos hoje em dia é o que eu tenho visto com a questão da internet, as pessoas boas, elas conseguiram seu lugar, né, de exposição, graças a Deus chegou essa hora que equilibrou isso, né, de ter porque nosso trabalho, esse trabalho é um tabu ainda, né? É um trabalho tabu, né? Você mexer com o espiritual, com a energia, mexe com mediunidade, é evidente, blá, blá. Então isso é tabu. E aí, assim, quem né, quiser, tiver interesse, precisar, gostar, sentir que vale, Búzios, a Ingrid joga Búzios maravilhosamente bem. Entendeu? Meus consulentes não têm o que reclamar, minhas amigas não têm o que reclamar, eu não tenho o que reclamar. Entendeu? Aliás, deixa eu só falar um negócio aqui, ó, rapidinho, sobre fé e questão de pessoas que vão fazer o trabalho e já sentem o trabalho, né, já antes. A questão da fé, né? Quando você me passou, né, as próximas obrigações, e eu falei assim, universo, que eu medito, né? Eu não fico só vivendo, o orixá não é, coitado, não vai aguentar. Então, preciso de meditação também. É mestre ascensionado para poder dividir com a Exu, porque senão eu sobrecarrego eles, né? Então, eu falei assim, universo, eu quero que as coisas da obrigação, da próxima obrigação, as situações já comecem a se manifestar antes, porque eu já quero essa energia, eu quero acelerar, não quero que só aconteça depois. Eu já quero, pode vir, pode começar. E já começou, eu já entrei num processo de começar a ver, né, a energia do que eu ainda vou fazer, que Ingrid tirou pra mim. Então, assim, uma coisa que ainda vem, que tá. Então, assim, e aí a gente já começa, o que é a fé, né? Muito legal. Eu entendi, né? Eu entendi racionalmente aquilo e falei, não, vamos lá. Então vamos adiantar aqui, para poder ficar menos pesado. É isso, gente. Então, boa noite. Amiga, mãe de santo, senhora, mãe de santo, te amo. Obrigada. Também, te amo. Obrigada Até a você. a próxima, tá, queridos? Obrigada, tá? Beijo, Pela obrigada, gente. participação aí. Beijo, boa noite. Beijo. Tchau, tchau.